Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, começando o nosso Direto com a Adri de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo quem está entrando pela primeira vez, seja muito bem-vindo quem está aqui ou mais de outras vezes, né? Quem já me segue e já está aqui há um tempinho. Estamos começando o Direto com a Adri. Espero que todos estejam bem. Deixa eu só colocar aqui no meu computador a minha colinha, como sempre. Josi, tudo bem? Quem mais? Fernanda tá entrando, todo mundo aí. Então, muito bem-vindo ao Direto com a Adri, a esse momento tão legal, tão especial, que eu gosto tanto, para conversar um pouquinho com vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, e eu acho que é um assunto que, felizmente ou infelizmente, a gente tem uma solução, né? Aliás, felizmente a gente tem uma solução, a gente tem algumas soluções mais saudáveis e mais naturais, e infelizmente existe muita gente que realmente sofre, né, com esse sintoma que a gente vai falar hoje, que é a depressão. Então, para quem já me conhece, tá me seguindo e tá vindo para cá no Direto com a Adri, o Direto com a Adri acontece todos os dias às 17 horas, né, comigo, Dri Vasconcelos. E para quem tá entrando pela primeira vez, o Direto com a Adri é um momento onde eu divido com vocês alguns ensinamentos, algumas teorias, dicas, práticas sobre alimentação e como é que a gente pode realmente desinflamar o organismo de vocês, o intestino de vocês através da alimentação. E praticamente, gente, tudo que acontece no nosso organismo, a raiz de doenças muito graves que a gente tem está ligada à alimentação que a gente tem e realmente está ligada à inflamação no nosso corpo. Então, esse momento aqui é um momento que eu divido com vocês alguns assuntos, tá? E como é que funciona o Direto com a Adri? Vocês vão me escutar no primeiro momento e depois vocês já podem deixar perguntas, porque no final do Direto com a Adri, no final da minha conversa aqui com vocês, eu respondo as dúvidas que vocês venham a ter, tá? Então é bem legal e é bem importante que vocês prestem atenção, coloquem as dúvidas pra gente poder falar sobre isso. E pra quem me conhece também sabe que eu tenho aqui do meu lado, o meu computador, né? O meu computador fica aqui. Eu olho de vez em quando para aqui, pro ladinho, para ter certeza que eu não vou esquecer nada e que todo o conteúdo vai ser dado para vocês de maneira bem completa e bem pontual, tá bom? Então a gente vai falar sobre a depressão, né? Os sintomas de depressão e o quanto isso hoje, infelizmente, afeta tanta gente, né? Eu acho que o mundo está muito deprimido, as pessoas andam muito ansiosas, né? Acho que o volume de informação que a gente tem, a velocidade das coisas que acontecem na nossa vida e a velocidade que muitas vezes a gente tem que ter respostas para os nossos problemas, para as nossas coisas, elas cresceram demais. Então a gente fica nesse desespero de que a gente tem que resolver as coisas sempre ontem, né? Eu acho que o advento da internet é muito positivo, né? Eu sou suspeita para falar. Por exemplo, se não fosse a internet, a gente não estaria aqui, né? E mais ainda, né, gente? Se não fosse a internet, a gente não estaria vivendo hoje. Imagina como seria a nossa vida, todo mundo de quarentena dentro de casa, se a gente não tivesse esse maravilhoso contato aí, mesmo que seja virtual, com as pessoas. Então, assim, eu acho que a internet foi um advento muito importante, só que, por outro lado, nos ativou muito, né? E nos acelerou muito. Isso faz com que a gente fique muito ansioso e da ansiedade a gente pode ter várias doenças, como o caso da depressão, né? Que pode vir às vezes de uma tristeza muito grande, mas pode vir também de uma ansiedade muito grande, né? Então tudo isso a gente tem que prestar atenção. Eu estava agora vendo como como o nosso mundo mudou, né? E como a gente realmente fica estressado, né? E como a gente precisa às vezes de outras formas também para estabelecer essa conexão e essa tranquilidade. A gente está de quarentena, né? Todo mundo. Eu tenho um filho de 10 anos, o Pedro, e tenho um Felipe de 6 que está no comecinho da alfabetização. E agora com a alfabetização na internet, né? Online com a professora na escola, tá muito difícil, porque por mais que a criança entenda que S mais A é SA, a criança fica meio sem, né, muito nova para poder ficar numa tela. E a minha mãe, ela deu aula de alfabetização lá atrás, na década de 70. E aí eu falei, mãe, por que você não ajuda o Felipe, então? Vamos pegar uma luzinha e a gente começa a brincar, né? E assim, gente, pra nossa época, né, eu lembro, M-A-M-A, o M da mãozinha pro A, o M da mãozinha pro E, era uma coisa que era mais fácil da gente compreender, porque não tinha internet, a coisa era mais lenta. Ele ficava olhando pra minha mãe, tipo, cansado, porque a velocidade que ele joga nos joguinhos, né, a velocidade das outras coisas é muito mais do que, de repente, uma coisa muito mais
caricata, é uma coisa muito mais manual, né? Então, assim, eu tô só contando esse exemplo para mostrar o quê? Que a rapidez e a velocidade de gerações que vem vindo ajudam, mas atrapalham também. Atrapalham muito a gente, às vezes. A poder realmente se concentrar e ter calma, né? E ter calma pra gente poder desacelerar, pra gente saber que o mundo não vai acabar, por mais que as coisas sejam rápidas e o modo de aprendizado, o modo de entrega de tudo que a gente tem que entregar na vida, ele aumentou demais, né? Então a gente vai falar sobre isso, sobre um pouco desses sintomas, né? E como é que a gente pode hoje, eu vou dar 7 passos, né? Ou 7 informações, 7 dicas que vocês podem usar para conseguir o quê? Melhorar os sintomas da depressão e realmente começar a conduzir isso na raiz mesmo, tá? Então, olha só, primeira coisa, um dado importante sobre a depressão: 1 em cada 7 pessoas sofrem ou vão sofrer de depressão na vida. Então, olha que louco, gente. Então, o mundo, a cada 7, vai sofrer ou sofre de depressão. Então, em algum momento, a gente vai acabar sofrendo por depressão, e esse número, se você pensar, ele é muito alto, né? Então a depressão hoje, olha só, é uma das principais causas da incapacidade nos países desenvolvidos. Então o que quer dizer isso? Se você pegar Estados Unidos e Europa, a depressão é um dos grandes fatores onde as pessoas normalmente são afastadas do trabalho e não conseguem mais trabalhar. Então olha que louco, né? Realmente ataca muita gente, é um sintoma sério, tá? Não é brincadeira, tá? Não é aquela coisa de que muitas vezes há um tempo atrás a gente falava, a depressão é frescura, né? É frescura isso daí, é mau humor isso daí. Não, gente, é crônico e é importante, né? A gente tem que realmente... Tá travando? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo melhorar então. Melhor, Paty, você me fala se tá travando agora? Ou se é a internet? Me avisem, pessoal, se foi só a Patrícia que tava com problema de travar na internet ou outras pessoas também estavam travando, tá? Só pra eu ter certeza aqui. Então, o que acontece? Que quando a gente fala de depressão, não estou ouvindo, aqui tá perfeito, ótimo, aqui tá perfeito, ok, beleza, tá tudo ok, ótimo, então vamos seguir. Então, olha lá, o que a gente pode fazer, né? Então, o que a gente pode fazer para prevenir e tratar esse transtorno, né? Que muitas vezes é um transtorno de humor, né? E o humor pode ser... Beleza, tá ótimo, gente, tá todo mundo escutando, beleza. E esse transtorno de humor, ele acaba transtornando a nossa vida, né? Então, como é que a gente pode tratar? Então, como eu falei ontem, né, do use isso e não use aquilo, a gente tem algumas formas de tratar. A gente tem uma forma para tratar a depressão de forma alopática, né, onde você toma remédio, né, você toma antidepressivo para poder resolver, né, e que muitas vezes tem efeitos colaterais sérios, mas algumas pessoas se dão bem, né? Eu não vou dizer que eu sou contra, não, porque eu acho que em algum momento da vida, dependendo do que você tá fazendo, do que você tá passando, você precisa se cuidar, e talvez a medicação ela seja um momento para segurar a crise, tá? Para você se compor, para você conseguir colocar a cabeça no lugar. Eu mesmo já tomei quando eu tava para me separar do meu casamento, porque eu precisava me recompor, eu precisava de um equilíbrio, e isso foi muito importante na minha vida. Então, assim, não acho que é uma solução ruim. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente pode o quê? A gente pode usar da alimentação, usar de outras coisas que a gente vai falar aqui, para poder equilibrar. E para poder, de repente, gente, sair do remédio o quanto antes possível. Eu acho que o remédio é o momento que a gente precisa estar para poder entender, para poder ter discernimento. E para poder, é como se a gente estivesse dentro de um buraco. Pra gente poder sair desse buraco, talvez a gente precise da ajuda de um remédio. Mas a partir do momento que a gente tá conseguindo sair, esse remédio, muitas vezes ele pode diminuir, pode até sumir da nossa vida, né? Então, como eu falei, assim, a boa notícia é que realmente a gente tem aí soluções mais naturais, soluções mais práticas e que não vão ter nenhum efeito colateral na vida de vocês. Então, existem algumas soluções, sim, que vocês podem hoje, amanhã, né, começar agora a trabalhar e realmente ter um problema, ter uma maneira diferente para vocês conduzirem a depressão, tá? Por quê? Porque muitas vezes esses remédios eles vão atacar onde? Na causa da depressão, na raiz da depressão, tá? E vão trabalhar você de dentro para fora, que é o que a gente sempre propõe aqui, tá? Então, se a gente tá procurando uma maneira natural de melhorar os sintomas,
Alguns estudos, eles sugerem que você deve concentrar principalmente aonde? Numa dieta anti-inflamatória. Então a dieta anti-inflamatória, ela é muito importante, ela é muito rica para ajudar vocês a estabelecerem o quê? Regular os neurotransmissores. A gente vai falar um pouco de neurotransmissor aqui, tá? O que é neurotransmissor? São os nossos neurônios que transmitem todas as nossas atitudes, as nossas emoções, e alguns alimentos podem melhorar e até proteger esses neurotransmissores para a gente poder atacar de forma bem pontual naquilo que a gente está vivendo. Tá? Então, e muitas vezes também a gente tem alguns alimentos que eu vou falar aqui que vão ajudar você a equilibrar os seus hormônios. Então ele vai trabalhar no equilíbrio hormonal que está diretamente ligado também à depressão e a toda essa mudança de humor, tá? Então é uma coisa super importante que envolve os nossos neurônios, a função cerebral e envolve também o equilíbrio hormonal, né? Tudo isso faz parte de uma simbiose para a gente trabalhar. Outra coisa importante que a gente vai falar é a importância da atividade física também para quem tem depressão, tá, gente? Já foi feito vários estudos que contam e que mostram que a atividade física ela é muito importante para quem tá deprimido, porque ela ativa vários hormônios da felicidade, a serotonina, então assim, ela ajuda muito a gente a restabelecer a autoestima. Então realmente fazer exercício físico, caminhar, fazer qualquer coisa é muito positivo, tá? Eu sei que no primeiro momento pode ser muito difícil, né? Às vezes a gente tem vontade de fazer nada, nem levantar da cama, mas ele pode ser bem legal, tá? E a gente vai falar também de óleos essenciais. Ontem a gente falou de óleos essenciais um pouquinho, hoje a gente vai falar de novo de alguns óleos essenciais que podem ajudar também nesse combate aí, na ajuda da depressão. E alguns estilos de vida. Então vamos lá, antes da gente falar quais são esses ingredientes, quais são esses óleos essenciais, vamos falar um pouquinho dessa causa. O que causa a depressão no final das contas, né? Por que a gente tem depressão? Então depressão na verdade é o quê? É quando a gente tem uma mudança de humor, quando o nosso humor ele muda e a nossa capacidade de comunicação, de interação, de felicidade, ela muda. Então, muitas vezes a gente começa, e isso começa a interferir na nossa vida do dia a dia. Então, normalmente é isso, tá? E lutar contra a depressão pode ser extremamente doloroso. A gente sabe disso, né? Eu tenho alguns amigos próximos, pessoas próximas de mim que sofrem de depressão. E a gente acha que é brincadeira, né? E não é, gente. Eu sei que é uma coisa séria, uma coisa que tem que ser cuidada. E é um problema que realmente precisa ser olhado e precisa ser cuidado, né? Então, olha só, eu vou falar algumas causas aqui. Quais são as causas, né, da depressão? O que move uma depressão, né? Não é só o mau humor, não é só a tristeza. Olha só. Um estresse. Os problemas, gente, emocionais não resolvidos. Então, deixa eu só ligar a luz aqui, pessoal. Então, às vezes, olha só, às vezes a gente tá com algum problema pessoal da nossa vida, de um relacionamento, de um casamento mal resolvido, de um problema com o filho, de um problema com os pais, de um problema com pessoas que a gente ama, isso atrapalha muito e pode causar uma depressão, né? O desequilíbrio dos neurotransmissores, como eu falei pra vocês, né? O desequilíbrio hormonal que a gente já falou, alergias à comida, por incrível que pareça, tem a ver também, tá? Com depressão. Alcoolismo, deficiências nutricionais, então muitas vezes a gente tá com o intestino irritado, com o intestino inflamado, a gente não tá conseguindo o quê? Absorver os nossos nutrientes, isso pode causar uma depressão, pode desencadear uma depressão. Falta de luz solar, gente. O sol é muito importante, não só pela vitamina, né, dele, da vitamina D que a gente precisa, mas também porque a luz do sol, já foi dito, já tem estudos mostrando que países tropicais, eles têm um nível até de suicídio menor e de depressão menor, porque os países, de repente, os escandinavos, os países mais frios e menos iluminados, eles tendem a causar mais depressão nas pessoas, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Muitas vezes, quais são os sintomas que a gente tem? Então a gente falou um pouquinho das causas, agora a gente vai falar dos sintomas da depressão. Então, muitas vezes, se você tem esse tipo de sintoma, isso pode desencadear uma depressão, tá? Tô falando de fadiga, tô falando de tristeza pertinente. Então, assim, tá tudo bem, meus filhos estão bem, minha saúde tá boa, eu tenho tudo que eu quero, mas eu estou triste, eu estou infeliz. Então, isso é um exemplo muito típico, né, de que aparentemente não tem nada de errado na sua vida, você não tá passando mal, você não tá com problema de nada, e aí você tem essa tristeza que persiste em continuar, né? Um humor baixo, então aquela coisa de você tá, não é nem mal-humorada, é sem humor, é aquela coisa pálida, né? Aquela coisa sem emoção. A irritabilidade também então se você fica muito irritado, é uma outra maneira de expressar essa depressão. Sentimentos de inutilidade e desesperança. Então assim, eu sei que não vai dar certo, eu sei que eu não presto pra nada, eu sei que é assim mesmo, não aguento mais, que vontade de ir embora daqui. Tipo, tudo isso né?
dificuldade de concentração, dificuldade de dormir, baixo desejo sexual, mudanças no apetite, gente, também tá? Sentimentos de desamparo, desinteresse por hobbies e atividades, então de repente você fazer uma atividade, para de fazer porque você não consegue mais, dor de cabeça, problema digestivo, tá? Pensamentos de morte e suicídio e tentativa de suicídio, né? Que é o último ponto aí. Então, gente, tudo isso são sintomas que você pode ter se você está no início ou com uma depressão realmente mais crônica, né? Agora a gente vai falar de alguns remédios naturais pra gente poder curar, melhorar, domar, combater o que vocês quiserem aí pra realmente mudar a vida de vocês de uma outra forma, tentar de uma outra forma ver tudo isso. Então vamos falar um pouco da dieta. A gente sabe que uma dieta saudável, uma dieta livre de alimentos superprocessados é muito importante, gente. E o que acontece na maioria das vezes? Quando a gente tá deprimido, quando a gente tá mal, quando a gente tá triste, quando a gente não quer sair da cama, a gente tem vontade de comer só besteira. Parece até que é uma recompensa que a gente quer ter, né? Já que eu tô mal mesmo, eu vou comer um brigadeiro, eu vou comer um fast food lá no McLanche Feliz, eu vou comer. Então tudo isso, gente, tá muito ligado, né? Só que quanto mais a gente come coisa errada, pior a gente vai ficar, tá? Quanto mais açúcar a gente comer, quanto mais farinha branca a gente comer, quanto mais açúcar refinado, quanto mais alimentos superprocessados a gente comer, quanto mais óleo vegetal a gente ingerir, pior a gente vai ficar, porque a gente está absorvendo mais toxinas. E se o nosso intestino, se o nosso organismo está inflamado, que as chances são de que ele está, você vai o quê? Você vai jogar tudo isso para a corrente sanguínea e vai intoxicar o seu organismo e movimentar algumas toxinas que geram a dependência desses sintomas e podem gerar depressão. Vocês entendem? Então, assim, é um círculo vicioso ruim. Então você come mal, seu organismo ele absorve essas toxinas geram todas as outras toxinas que vão inflamar ainda mais teu intestino e vão provocar uma depressão, porque existem toxicidades que impulsionam esses sintomas de depressão. Então a gente vai falar o quê? Que é fundamental a gente comer alimentos que suportam a função dos neurotransmissores. Lembra que a gente falou dos neurotransmissores? Que são esses mensageiros do cérebro que controlam o seu humor. Então imagina que são homenzinhos lá, esses neurotransmissores, e eles que vão conduzir essas mensagens do cérebro. Então eles vão lá, ou vão falar coisas legais, né, que você vai ter pensamentos bons, ou vão ter lá aqueles outros mensageiros que não são nada bons, que só falam o quê? Coisas destrutivas, pensamentos pessimistas. E esses neurotransmissores, eles podem ser controlados através da alimentação. Olha que legal. Então, gente, é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação. A gente acha que não, né? O que tem a ver a depressão, uma coisa mental com o que eu como? Tem tudo a ver. Porque tudo que a gente come, a gente pode o quê? Que eu sempre falo, construir saúde ou doença no nosso organismo. Tá? Então isso pode afetar, olha, quando a gente controla esses mensageiros, que são os neurotransmissores, controla o humor, os níveis de energia, o apetite, tá? E todo esse processo, o metabolismo do nosso organismo. Então os neurotransmissores, eles são significativamente influenciados pelos alimentos que você coloca no seu corpo. Isso é muito importante. Então, esses neurotransmissores, que são os nossos mensageiros, né? O nosso hominho do correio, que vai pra lá e vai pra cá e manda mensagem, eles são muito influenciados pela alimentação que a gente tem. E aí, comer alguns alimentos importantes pode ser transformador para você, né? E uma alimentação anti-inflamatória, que é o que a gente fala aqui, pode realmente mudar a vida de vocês. Então vamos lá ver quais são esses alimentos e pode realmente prevenir e tratar a depressão, tá? Então o que a gente está falando para prevenir e tratar a depressão que pode ajudar você hoje, tá? A melhorar tudo isso. Alimentos com ômega 3, tá? São as cadeias de ômega 3, são os ácidos graxos, que são as gorduras ricas em ômega 3, que mostra o quê? Um dos componentes mais importantes da dieta para prevenir e tratar esses distúrbios de humor. Então, os alimentos ricos em ômega 3 vão dar o quê? Vão dar alimento para os neurotransmissores mandarem mensagem para os nossos cérebros positivas, né? E isso está dentro do quê? Dos alimentos em ômega 3, né? Então, esses lipídios, né? O nosso cérebro tem lipídio, tem gordura, né? São realmente compostos por quê? Por ácidos graxos. E o ácido graxo de ômega 3, ele é muito importante. Então, olha só, desses ácidos graxos, 33% pertencem à família do ômega 3. Então, de todos os ácidos graxos que a gente tem no nosso cérebro, né, os lipídios, 33% representam ao ômega 3. Então, é bastante, 1/3 desses ácidos graxos, né? Para o seu cérebro funcionar corretamente. Então, se alimentar de alimentos com ômega 3 é muito importante e beneficia muito o cérebro
promovendo a comunicação do cérebro e reduzindo toda a inflamação no nosso corpo, tá? Quais são os melhores alimentos ricos em ômega 3 para a gente poder ajudar aí os nossos neurotransmissores e melhorar a nossa depressão? Peixe, então a gente tá falando de salmão, tá? Principalmente se for um salmão que não for um salmão de cativeiro, né? Se vocês conseguirem comer o salmão selvagem é muito bom, tá? Nozes, semente de linhaça, semente de chia, gema de ovo, tudo isso é importante e tem muito ômega 3, então vale a pena vocês começarem a consumir esses alimentos, ok? As frutas e os legumes, tá? Por quê? Porque elas vão ajudar a gente melhorar a nossa digestão, né? E a digestão vai ajudar o quê? A fluir isso de uma forma mais normal, né? Ela vai conseguir fazer com que o nosso metabolismo ele flua. E vai o quê? Esses nutrientes, eles vão ser vitais para sustentar o nosso humor também, tá? Então, olha só, algumas frutas importantes e legumes, ricos em folato. O folato, gente, ele vai promover os processos metabólicos do nosso organismo, né? Principalmente do nosso cérebro. E algumas pesquisas mostram que a deficiência desse folato, ela pode levar a sintomas depressivos, tá? Então, a gente vai falar aqui alguns principais alimentos, tá? Que incluem esse folato, que é esse alimento muito importante, que é, olha só, vamos lá. É o aspargo, o espinafre, o abacate, a beterraba e o brócolis, tá? Então são 5 alimentos que são ricos em folato, que ajudam a gente o quê? A promover os processos metabólicos que acontecem no nosso cérebro, tá? Então super importante. E o corpo da gente também precisa de alimentos antioxidantes. Então a gente tá falando de folato, a gente falou esses 5, e agora a gente tá falando de alimentos ricos de antioxidante para combater o quê? Os radicais livres, né? Que é o quê? Mandar embora esses radicais livres para que a gente consiga ter um corpo que esteja com o sistema imunológico funcionando e esteja bem, né? Esteja funcionando bem. E quais são os principais alimentos, tá? Que são ricos aí e que ajudam no estresse, principalmente, e na ansiedade, que podem ajudar você na depressão. Olha só, mirtilo, tá? Amora, cranberry e alcachofra. Eu sei que mirtilo, amora, eles são mais difíceis de encontrar no Brasil, mas a gente encontra se você puder comprar, se você conseguir achar, eles são bem importantes para você, tá? Gorduras saudáveis, né? A gente cansa de falar aqui porque as gorduras são boas, depende da gordura que você come, mas as gorduras são muito importantes e muito boas para nossa alimentação, principalmente no trato das doenças neurológicas e realmente que tenham a ver com a nossa mente, e a depressão é uma delas, tá? Então as gorduras saudáveis, elas vão fornecer muitas vitaminas e minerais que vão aumentar os níveis de energia e humor. Também está tudo relacionado com equilíbrio hormonal e com humor. Tá? E além disso, a ingestão delas pode evitar danos causados pelos radicais livres. Então é mais um soldadinho de chumbo aí que você coloca para poder combater os radicais livres, que pode estar associado muitas vezes à depressão, tá? Então o importante, gente, é entender que nem todas as gorduras, como eu falei para vocês, são gorduras boas. Então a gente já falou aqui. As gorduras trans, a margarina, os óleos vegetais, tudo isso são gorduras ricas em ômega 6, que devem ser, retirados da nossa saúde. Dri, então o que eu uso se eu não usar o óleo vegetal na minha casa? Você pode usar óleo de coco, você pode usar banha de porco, você pode usar óleo de abacate, você pode usar ghee, tá? E para temperatura ambiente você usa o seu óleo de azeite, ou o seu azeite de oliva. Para os outros você pode cozinhar com essas 4 pontos que eu falei. Então, banha de porco, óleo de coco, ghee para fazer comida e óleo de abacate também, e para você colocar em salada, em molho, essas coisas, ou azeite de oliva, tá? Então, gente, é muito rico. Então, quanto mais a gente usar esse tipo de gordura, melhor vai ser pra gente, tanto pra nossa saúde quanto para quanto diminuir realmente o risco de depressão, tá? Outras coisas que a gente pode inserir no nosso organismo, que tem também gorduras boas, é o abacate, né, o óleo de coco que eu já falei, né, as nozes e as sementes de linhaça também tem muita gordura boa, e tudo isso rico em ômega 3. A proteína, gente, a proteína magra, né, aquela proteína realmente que não tem tanta gordura, né, que ela é de boa procedência, se possível orgânica, ela também é importante, tá? Ela é fundamental para apoiar principalmente a função neurológica do nosso organismo e equilibrar os nossos hormônios. Então a gente sempre tá falando aí
de função neurológica e de equilíbrio de hormônio. E a proteína é muito importante para isso, né? Então, eles vão fornecer ao melhor o quê? Energia e vão estabelecer um humor melhor, né? Então, a gente precisa sim consumir proteína ao longo do dia, porque esses aminoácidos, né, que tem na proteína, eles vão permitir muitas coisas e funções que realmente comecem a funcionar no nosso organismo, ok? E outra coisa, se a gente não come proteína suficiente, nosso corpo começa a fadigar, ele começa a ficar mal, ele começa a ficar não preparado, né? E a imunidade pode sim cair, tá? Pode sim cair. E aí o que acontece? A gente dá espaço aí para uma mudança de humor e eventualmente para uma depressão. Então, tomar cuidado, tá? O que a gente pode comer? Olha, carne, peixe, frango orgânico, feijão, é legal, feijão preto, o iogurte, ovo, o queijo cru. O que é queijo cru, Dri? Não é queijo pasteurizado, não tô falando daquele queijo que você compra no supermercado. Eu tô falando de um queijo que é cru, que não foi pasteurizado, tá? Ele é artesanal. Aqueles que você compra na Serra da Canastra, em Minas, todos os queijos crus, eles são bem legais pra gente consumir, tá? Caldo de osso, que eu sempre falo, né, gente? Então, assim, o caldo de osso é perfeito, maravilhoso também no combate da depressão. Vale a pena vocês começarem a fazer. E os alimentos probióticos, que a gente já falou também, que são os alimentos o quê? Ricos nas bactérias boas. Então eles vão ajudar a gente a equilibrar a nossa microbiota, equilibrar a nossa flora intestinal e trazer esses bichinhos, esses micro-organismos do bem para poder equilibrar a nossa flora, né? Então a gente tá falando de kefir, a gente tá falando de chucrute, né? A gente tá falando de vinagre de maçã, tudo isso é muito rico e muito importante, né? O que mais? Carboidratos e, como eu falei, os carboidratos, né, que são refinados, né? Por que muitas vezes quando a gente tá triste, até eu falei isso, né? Por que a gente, quando tá triste, a gente tem vontade de comer tudo que não presta? Eu brinco, né? A gente fala, eu mereço isso, tô tão triste. Ai, Dri, por que eu tô me sentindo assim? Dá vontade, acho que eu mereço um bolo de chocolate. É normal, tá? Quando a gente tá precisando da serotonina, precisando melhorar, o açúcar faz isso com a gente. O açúcar leva a nossa energia lá pra cima, a gente sobe nossos níveis de açúcar, só que depois o que acontece? A gente sabe, né? O pâncreas vai ter que produzir insulina, jogar essa insulina pra cair o nosso nível de açúcar. E aí fica esse vai e vem, e a gente fica ali com mais ainda vontade de comer essas coisas que realmente não vão agregar, e o nosso humor vai ficar extremamente abalado, e a depressão pode chegar ainda com mais força caso isso aconteça, tá? Então, gente, de verdade, o carboidrato, ele não é legal, né? Principalmente os carboidratos refinados, porque eles vão, de uma maneira ou de outra, desencadear uma liberação de serotonina, né? Que é, na verdade, um ópio, eu brinco que é um ópio, uma droga natural, né? E só que depois, quando cai o nível de açúcar no sangue, você acaba ficando mal de novo. Então, parece que você tá ficando bem, né? Quando você come alguma coisa que te leva aí toda essa energia, só que depois você cai de novo. Quem já não sabe, né? Quanto mais a gente come essas coisas que realmente não são legais, muito doce, muito açúcar, no primeiro momento é legal, mas depois a gente acaba ficando mal. Além de problemas no trato digestivo que a gente pode ter, o nosso humor acaba realmente ficando muito oscilado, tá? E isso pode piorar, sim, os sintomas da depressão, tá? Então, para reduzir isso, não comer, pessoal, evitem os alimentos embalados, processados, cheio de açúcar, cheio de farinha branca, porque só vai atrapalhar a vida de vocês, tá bom? Vamos pensar nos alimentos naturais de formas integrais. Agora a gente vai falar um pouquinho de ervas adaptogênicas, que são uma classe de plantas que melhoram o quê? O nosso equilíbrio hormonal e principalmente os nossos equilíbrios hormonais do estresse, que vão atrapalhar a nossa ansiedade, que vão atrapalhar o nosso desequilíbrio hormonal de humor e vão desencadear a depressão muitas vezes, tá? Que vai relaxar essas nossas ervas que a gente vai falar, vai relaxar o nosso sistema nervoso, então vai deixar a gente mais tranquilo. É como se fosse um remedinho lá que você toma lá, o antidepressivo, essas ervas vão ajudar muito você de uma maneira mais natural, tá? O que essas ervas vão fazer então? Elas vão, olha só, equilibrar e proteger o seu corpo, reduzir os níveis de cortisol. Lembra do nível de cortisol, que eu sempre falo aqui também? Nível de cortisol é um tipo de hormônio, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio, quando ele é ativado num momento específico, por exemplo, se você tá numa selva e vem um leão, você vai ter aquele susto e você vai ter o quê? A sensação de sobrevivência, você vai correr. Isso é o hormônio do estresse ativando para você ter uma atitude perante a sobrevivência. O que acontece quando você tem uma elevação do hormônio do cortisol de uma maneira frequente e
sempre, né? Frequente e alta. Você começa o quê? A ter estresse, você começa o quê? A ter toxinas e você começa a inflamar o seu organismo. Então, para você realmente equilibrar esse nível de cortisol, é super legal essas ervas que a gente vai falar aqui, tá? Então a gente vai falar de 2 ervas, tá? Que funcionam como remédios naturais para depressão, que podem ajudar vocês aí a realmente nivelar esse nível de cortisol, que é a rodiola ou ashwagandha, tá? A rodiola, ou rodiola, né? Ela é uma erva que funciona para aumentar a sensibilidade dos seus neurônios, incluindo 2 neurotransmissores, a serotonina e a dopamina. Então lembra dos neurotransmissores, os mensageiros? A gente tem a serotonina e a dopamina. A serotonina dá mais energia, dá aquela coisa da felicidade, né? A dopamina também. São dois hormônios que trazem muita coisa boa e elas vão ajudar você naturalmente a equilibrar e a trazer e ajudar esses neurotransmissores com essas emoções, tá? Incluindo, o que mais? E esses neurotransmissores, como a gente falou, eles ajudam a aumentar o foco e a memória e a melhorar o nosso humor. Então, olha que legal. Os neurotransmissores lá que a gente começou a falar, quando a gente consome e a gente adquire essa erva, ela vai ajudar os nossos neurotransmissores, principalmente a serotonina e a dopamina, a estar mais presente no nosso organismo, tá? E a ashwagandha, que é o quê? Que trabalha para combater os efeitos do estresse e a reduzir a ansiedade e a depressão e equilibrar os hormônios, tá? Então essas 2 ervas são bem legais para vocês usarem. E para melhor parte dos remédios naturais, que é o mais legal de tudo isso? Não tem efeito colateral, gente. Não tem efeito colateral. É uma coisa que só vai fazer bem pra você. A Rochelle falou que travou na hora das ervas. Eu falei, olha, é rodiola, R-H-O-D-I-L-O, D-I-O-L-A, rodiola e ashwagandha, tá? São os 2. Eu coloco pra vocês quem tá no meu grupo lá do Instagram não é da turma 12, tá? Alunas protagonistas da turma 12 não é esse, mas até posso colocar lá. Hoje eu vou colocar um resuminho dessas 2 ervas aqui pra vocês terem lá no canal do Adri, tá? Eu coloco lá pra vocês terem um pouquinho falando dessas ervas, tá? E a gente vai falar o seguinte. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa sobre as ervinhas. Não, acho que é isso. Agora a gente vai falar dos óleos. Óleo de lavanda, pessoal. Óleo de lavanda ajuda muito a aliviar o estresse e vai promover uma sensação de paz. Eu adoro lavanda. Às vezes como é que você pode usar a lavanda para melhorar e resolver realmente trabalhar o seu organismo para ter essa paz, para ter essa tranquilidade? Você pode deixar no óleo essencial, né, no vaporizador, né, que você coloca lá e ele sai aquele vaporzinho do óleo essencial, que é legal. Você pode colocar umas gotinhas na sua fronha antes de dormir, que é muito gostoso e dá uma sensação mesmo de tranquilidade, tá? E tem uma lógica, né, de uso de medicinal para esse transtorno de humor, né? Por quê? Porque a lavanda, ela tem propriedades sedativas e propriedades calmantes. Então ela vai ajudar vocês a aliviar esse estresse. E vai aumentar, olha que legal, ela vai aumentar os receptores de dopamina e funciona como antioxidante. Então, olha só, ela funciona como antioxidante, ela vai ajudar os neurotransmissores lá, que é a dopamina, vai aumentar a produção de dopamina e ela ajuda também como calmante. Então a lavanda é super importante, super legal. Como é que você vai usar a lavanda, tá? Como remédio natural para depressão? Você vai adicionar de 5 a 10 gotas a água do banho morno. Então, se você tem banheira na sua casa, você vai colocar 5 a 10 gotas e vai ficar lá um pouquinho, uns 10, 15 minutos na água morna para você relaxar, tá? E se você tiver banheira, umas 3 vezes na semana é super legal, tá? Você pode colocar, como eu falei, as gotas difusas, né, à noite para promover o sono. Então, ou colocar no difusor, ou colocar umas gotinhas na fronha. E também, pessoal, vocês podem colocar 2 a 3 gotinhas em cada mão e colocar nas têmporas. Então, antes de dormir, ó, fecha o olho na sua cama, apaga a luz e, ó, passa um pouquinho nas têmporas o óleo de lavanda essencial, que pode ajudar muito, tá? Nos peitos também, no pulmão, aqui no peito, no pulmão, pode ajudar. Onde é que você compra óleo essencial? Já falei um pouco sobre isso. Tem um fabricante que eu gosto muito, é muito bem recomendado, chama doTERRA. Tá? doTERRA, D-O-T-E-R-R-A. E lá eu sei que é de procedência, os óleos são realmente muito bons, porque a gente tem que tomar cuidado onde a gente compra, né? Então, esse fabricante, ele é muito legal.
camomila. O óleo essencial de camomila é outro. Então, qual é um outro número 5, né? Que é a camomila. Ela funciona como um sedativo também, calmante, que naturalmente acalma os nervos, tá? E promove o relaxamento dos nossos músculos. Então, uma pesquisa, olha só, com o óleo de camomila, ela realmente, e a combinação do óleo de camomila com, na verdade, a lavanda, ela realmente, ela teve um estudo que promoveu isso e reduziu realmente a ansiedade. Então, tem até estudos falando sobre isso. Como é que você vai usar a camomila, pessoal? Vamos lá. Então, como um dos remédios, né, para depressão, você vai fazer o seguinte, você vai colocar no vaporizador também, diretamente no vaporizador e deixar lá algumas vezes ao dia. Então, bota, terminou, coloca de novo, deixa na sua casa aquilo. Você pode aplicar 2 a 3 gotas também, olha, nos pulsos e na nuca, tá? Você pode colocar um pouquinho, pulso e nuca. E de 5 a 7 gotas difusas em casa no difusor. Então, deixa no difusor. Você pode colocar 5 a 7 gotas no difusor e deixar o dia inteiro. E 2 a 3 gotas você coloca o quê? No pulso e aqui na nuca, ok? Número 7, eu vou falar sobre relacionamento e suporte. Gente, vocês sabem o quanto é importante nós estarmos perto de pessoas que nos ajudam, que nos tragam pensamento positivo, que nos tragam pensamentos de construção e não de destruição. Quando a gente tá bem, você não está com depressão, você não está bem. A gente tá com pessoas tóxicas, já é difícil, porque mesmo assim a gente tem que respirar e pensar, não, tudo bem, eu vou escutar isso, mas isso eu não vou escutar, isso aqui eu vou ponderar, isso eu não vou ponderar. Às vezes o ambiente que a gente tá, eu acredito muito na espiritualidade, eu acredito muito nas energias, eu acho que às vezes você tá num lugar onde a energia é pesada, você tem que sair e se resguardar, né? Imagina se você tá com um processo de depressão. Imagina se você tá com seus soldadinhos de chumbo, né, que são os neurotransmissores lá, e os seus soldadinhos de chumbo, que eu brinco que são os nossos defensores do nosso organismo, que é o sistema imunológico, e os nossos neurotransmissores, tudo dormindo lá, ó. Ai, não, dopamina não vou, ah, não, também não vou não, serotonina. Aí chega uma pessoa que é tóxica, e tem muita. E começa a falar, e começa de repente a criticar alguém, ou falar alguma coisa, ou ter esses pensamentos destrutivos que não te ajuda, que não te agrega. Então esse tipo de pessoa a gente tem que vazar da nossa vida, gente. E eu sei que tem muitas pessoas às vezes que a gente ama, né, que são pessoas que estão próximas a nós. Então o que a gente pode fazer é pedir para essa pessoa nas nossas orações e realmente pedir para que ela consiga se melhorar, mas que a gente não se influencie, porque isso atrapalha demais. Então tá em contato com pessoas que vão ajudar, que vão agregar, que vão trazer pensamento positivo, é muito importante. Porque olha só, você vai se cuidar aqui, através de tudo isso que a gente falou hoje, né? Então, fisicamente você vai se cuidar, só que mentalmente também você precisa de energia. Então, traga um livro bom, né? Traga um livro que seja legal. Hoje mesmo eu falei com uma das minhas alunas da turma 12, eu acho até que ela tá aí, a Rochelle, ela tá aí, e foi muito legal, porque a gente conversou um pouco sobre esse assunto, e eu dei algumas dicas pra ela. Então, até vou passar pra vocês, gente, que eu acho que é importante, eu lembrei disso agora, eu passei pra Rochelle hoje, e ela assistiu o filme, e ela adorou, que é um filme, na verdade, é um documentário, tá? E ele chama Você Pode Curar a Sua Vida, né? O nome do documentário. E é um documentário de uma escritora, ela chama Louise Hay, tá? E é um documentário onde fala tudo que ela passou na vida dela e o que ela hoje viveu. Hoje ela não tá mais, ela faleceu, né? Mas assim, tudo que ela passou e como é que ela realmente transcendeu tudo isso. Tem um livro dela que é muito bom, que eu também passei até pra Rochelle, e tô passando pra vocês também, quem quiser, quem tiver num processo realmente de depressão, precisando relevantar, precisando melhorar, chama Você Pode Curar a Sua Vida, é dela também, tá? E ela tem também, pessoal, no YouTube, ela tem também um Aprendendo a Amar a Si Mesmo, que é uma meditação de 30 dias, que é incrível também. Então, pra quem tá passando por tudo isso, pra quem tá passando por um processo de ansiedade, um processo de depressão, é muito legal, é muito importante. Eu vou colocar essas 3 coisas que eu acabei de mencionar lá no grupo do Telegram, tá? Vou colocar também na turma 12 pra quem quiser, porque eu acho que é muito importante. Porque normalmente, gente, quando a gente tá com inflamação, quando a gente tá com dor, a gente fica angustiada, e isso pode desencadear um processo, sim, de depressão, de ansiedade, né, de tristeza, e eu acho que isso pode ajudar muita gente. Então eu vou compartilhar isso aqui lá no grupo do Telegram do canal da Dri, e também no grupo do Telegram das alunas, que isso aqui é do grupo 12 também, eu vou contribuir, vou programar para colocar lá para elas, tá bom? Que mais, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu precisava falar para vocês.
E o exercício físico, né? Que eu falei, gente, é muito importante a gente fazer exercício físico, que é o número 7. Porque eles vão ajudar o quê? Esses sintomas depressivos a melhorarem, promover uma felicidade. Então vai promover, a gente sabe que a serotonina, a dopamina, elas são efetivas quando a gente faz exercício físico, elas produzem, então os neurotransmissores eles gostam, né, do exercício, então a gente consegue produzir esse tipo de hormônio, né, então o ideal é que a gente faça pelo menos alguma coisa todo dia, seja uma caminhada, seja qualquer coisa, o contato com a natureza é muito importante, mesmo assim agora com a quarentena, puta, não dá pra ir pra parque, não dá pra um monte de lugar, dá uma volta no quarteirão se você não mora num lugar onde tem muita gente, né, põe a sua máscara, vai caminhar, faz alguma coisa, olha pro céu, você aproveita esses dias bonitos que estão fazendo aí, porque realmente pode ser bem legal, tá? Então, a gente exercitar é muito importante. E eu acho que por aí, gente. Eu acho que hoje foi bem legal. Eu acho que eu consegui falar bastante coisa em relação a esses sintomas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido produtivo. E agora a gente vai responder algumas perguntinhas. Vamos ver se tem pergunta aqui. Acho que a gente mais escuta, vocês mais me escutaram hoje, né? Foi uma aula de bastante reflexão. Vamos ver se, na verdade, tem alguma pergunta aqui. A Rochelle tá falando aqui. A Rochelle, Dri, sou eu de novo. Que bom que você tá aqui. Marisa, deu boa tarde. A Paty também, que é protagonista da turma 12. Vamos lá ver se tem alguma pergunta. Tararam. Vamos lá, peraí. Quais frutas? É isso? A gente falou das frutas, né? Eu falei do mirtilo, da amora, né? Falei de algumas frutas aqui. Mirtilo, amora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma fruta. Goldberry, amora, cranberry e alcachofra, tá? Vamos lá. Feijão preto não é inflamatório? Então, feijão preto, ele provoca uma digestão ruim, não quer dizer que é anti-inflamatório. É muito diferente um alimento que é inflamatório e um alimento que no processo de desinflamação você deve tirar de vez em quando. Só que benefícios que o feijão tem pode ajudar a melhorar e equilibrar os seus hormônios, principalmente os hormônios que são a serotonina, a dopamina e também o que? Esses neurotransmissores, né? E também ajudar a gente a melhorar o humor. Ele tem essas características. Agora, se a gente tá fazendo um processo de desinflamação do intestino, né? Onde se você, eu não sei nem se a Cássia tá na turma, se ela estiver na turma e a gente estiver realmente mudando tudo isso, a gente não vai comer o feijão por este motivo e nesse tempo, tá? Mas não é que a gente que o feijão é inflamatório em qualquer circunstância, tá? Queijo de kefir, Josi, pode, perfeito, pode sim, ótimo. A Rose tá falando o seguinte, queijo meia cura é bom? Aquele que vende na feira, vende em Minas? Então, se for cru e artesanal, pode comprar. Se ele for pasteurizado, não. Acho que o ponto aí de sim ou não é que se ele for cru, tá? Não é nem que se for vende em Minas. É se ele é cru e artesanal, sem processo de pasteurização, tá, Rose? Acho que a gente já falou das ervas, eu repeti. Por quanto tempo posso usar infusão quente? Os óleos já que você tá perguntando? Se for infusão, me pergunta de novo essa pergunta aí, porque eu não tô conseguindo ver o contexto que você colocou aqui. A Rochelle falou, maravilhoso, estou lendo o livro agora, que legal, Rô, eu tô vendo que você tá super rápida. Aliás, Rochelle, você me conte aqui, por favor, como é que você conseguiu um livro que eu te falei hoje de manhã e você já tá lendo ele? Você conseguiu pela internet e já entregou? Ou alguém tinha? Eu fiquei pensando nisso, falei, como é que ela comprou um livro que se tá tudo fechado, né, não tem livraria aberta? Como é que será que ela conseguiu um livro tão rápido? Fiquei curiosa em saber, mas que ótimo que você já tá lendo. A Rochelle tá falando, gratidão a Deus por ter colocado você na minha vida. Que bom, querida. Você sabe que eu tô aqui pra te ajudar, pra ajudar vocês, o que eu puder fazer. Eu tô realmente super feliz de poder fazer isso. A Jaque falou o seguinte, a privação de sono pode causar irritabilidade, atividade física ajuda demais, obrigada pelas dicas. Perfeito, Jaque, quando a gente não dorme bem, a gente fica irritada, e quando a gente fica irritada, se a gente já tá num processo depressivo, só vai piorar, tá? Então é super importante. Então, usar esses hormônios, esses óleos aqui pra acalmar e a gente ter uma noite de sono boa é muito importante, tá?
Acilsante. Ah, eu não consigo ler. Estou viciada em suas lives, Dri. Você é ótima. Que bom, que bom. Esteja sempre por aqui. Todos os dias eu tô aqui com um assunto diferente. Que bom que eu tô fazendo parte aí da sua vida. Malu tá dizendo o seguinte: o que acha do açúcar do coco? Açúcar de coco. Posso usar para algumas situações, tipo adoçar o café? Então, o açúcar de coco, Malu, é o açúcar que tem o menor índice glicêmico. Então, de todos os açúcares, seria o melhor a ser usado em algumas situações, tá? Mas assim, por que você não tenta tomar café sem açúcar? Hoje eu tive no 247, na hora de perguntas e respostas, eu falei com uma menina, com uma seguidora que a gente conversou, ela falou do café. Tenta começar assim, ó, põe um pouquinho de açúcar de coco, aí todo dia você vai diminuindo a quantidade de açúcar. E vai chegar uma hora que você não vai precisar tomar o açúcar. Então, de repente, é mais um momento que você pode usar esse açúcar em outras coisas que não seja o café, tá? A Rochelle tá fazendo o seguinte, vamos ver, ela respondeu pra mim. Eu mandei mensagem pra uma livraria e ela tinha a nova edição. Uma unidade me trouxe em casa na hora. Meu Deus do céu, Rochelle, isso é incrível. Você sabe que esse livro é pra você, né? Não tem o que você falar aí. Esse livro era pra você e era pra você começar a ler hoje. Tô muito feliz, parabéns. Tá vendo, gente? É isso que eu falo. E eu falo isso nas minhas aulas, eu falo isso nas minhas mentorias, eu falo isso aqui na live. A gente tem que ser protagonista da nossa vida. Ninguém vai pegar a gente na mão e fazer a gente mudar o que a gente tem que mudar. Tá? Então, assim, é arregaçar as mangas. O que eu preciso fazer? É pra ler esse livro? É pra comer isso? É pra fazer aquilo? É pra pular corda? É pra jogar? Eu vou fazer. Porque, assim, eu posso estar aqui todos os dias, às 17 horas, 1 hora falando com vocês. Mas se vocês não quiserem de dentro pra fora essa mudança, coisa não vai acontecer. Então, assim, parabéns vocês que estão aqui, que estão escutando, que estão comigo, porque vocês já estão neste caminho da mudança, né? Então, ser protagonista da nossa vida é muito importante. A Jaque tá falando o seguinte: e os chás em infusão? Pode tomar sempre? O que tem que fazer? Ou tem que fazer pausas? Não, Jaque, pode tomar, tá? Não tem problema nenhum. O chá só faz bem. O que eu quero o que é bom saber? Quais são as propriedades de cada chá, né? E de repente ver o que você tá precisando mais. Mas os chás são importantes, sim, e pode fazer infusão, pode tomar sempre, sem problema. Legal, Dri, obrigada, querida. E eu acho que acabou. Acho que as perguntas acabaram mesmo, porque o tempo já está se esgotando. Eu tenho 5 minutos só pra gente poder ir embora. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, do Direto com a Dri. E amanhã tem mais, tá? Amanhã eu tô aqui de novo, no 247, às 2h47 da tarde. A gente vai estar aqui para responder perguntas de vocês, tá? Então, quem tiver pergunta, alguma coisa que estiver acontecendo no dia, anota e lembra que às 2h47 eu vou estar aqui com vocês para responder perguntas que vocês possam ter, dúvidas que vocês possam ter a qualquer coisa, tá bom? E às 17 horas a gente vai estar aqui para falar de um outro assunto super legal. Então, quem quiser também me acompanhar às 17 horas, amanhã estarei por aqui, tá bom? Então, um beijo para vocês. Bom resto de terça-feira. Bom resto de terça-feira. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite. E fiquem calmas, fiquem tranquilas. E realmente é muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo grande e até amanhã, meninas e meninos. Tchau, tchau.